Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Liga Apologética. Meu nome é Adolfo Clair. Eu já gravei dois vídeos. Na verdade, gravei alguns outros vídeos, mas os vídeos de estudo que eu gravei foi um na boca do inferno e um outro falando sobre o Tártaro. Tártaro é um lugar gelado. O link desses dois vídeos estarão na descrição, ok? Se você acha relevante meu trabalho, meus vídeos aqui também, se inscreva no meu canal, Adolfo Clair. Lá eu trabalho temas de grego, mais relacionados ao grego do Novo Testamento, crítica textual, comparação de manuscritos. Falo também sobre outras coisas, mas o foco do canal em si seria este, tá? Basicamente é isso aí. Hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma palavra que ela está relacionada com a palavra inferno. Inferno. Eu acho muito interessante porque é uma palavra, o nome dela é abissos, né? Ela é traduzida como abismo. Não é traduzida como inferno, mas sim como abissos mesmo, como abismo. E eu acho muito interessante algumas colocações. É uma palavra que aparece 9 vezes no Novo Testamento. Apenas 2 passagens ela aparece fora do Apocalipse, então ela é uma palavra no Novo Testamento que ela aparece com um linguajar mais apocalíptico, mais com relação ao que está por vir, né, as coisas que aconteceriam, né, partindo do ano 100 ali. Então ela tem um linguajar mais apocalíptico. Mas ela tem 2 versos que ela aparece. Lucas 8:31, né? Aqui Lucas 8:31, que é muito interessante, que fala assim: e rogavam-lhe para que os não mandasse para o abismo. Se a gente voltar no verso 30, perguntou-lhes Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe para que os não mandasse para o abismo. Quer dizer, os demônios estavam pedindo para não serem lançados nas profundezas do abismo. Tá? É interessante. Uma outra passagem que a palavra abismo aparece é em Romanos 10, verso 7. Romanos 10, verso 7 diz assim: quem descerá ao abismo? E aí, abre parênteses, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Fecha parênteses. Então, abismo que ela está relacionada com um lugar onde os mortos residem, né? Onde os mortos residem, né? E por aí vai, tá? Romanos 10, verso 7. Então, uma está relacionada com a habitação vamos assim dizer, dos demônios, né? Os demônios pediram para não serem lançados no abismo, nas profundezas da terra. E você tem Romanos 10, verso 7, mostrando, aplicando a palavra abismo para a relação, para as profundezas, para o lugar dos mortos, né? Então, dentro dessas duas definições, a gente pode colocar que a palavra abissos, ela seria uma palavra, me fugiu a palavra aqui, ela é uma palavra ligada, sinônima, palavra sinônima da palavra Hades, que quer dizer sepultura, né? Que quer dizer sepultura. Isso é interessante. Quando a gente sai quando a gente vai entrar na linguagem apocalíptica, isso aqui eu só estou falando de Novo Testamento por hora, ela vai ter um negócio bem legal. Por exemplo, Apocalipse 9, verso 1, fala assim: foi lhe dada a chave do poço do abismo. Verso 2, e abriu-se o poço do abismo e subiu fumaça. Verso 11, 9, verso 11, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome Abaddon. Depois vai falar de Apocalipse 11, a besta que surge do abismo. Apocalipse 17, verso 8, está para emergir do abismo e caminha para a perdição. Aí depois vai ter Apocalipse 20, verso 1, que o anjo que tinha a chave do abismo, e a chave do abismo, né, o anjo desce do céu e tinha a chave do abismo, e depois ele lança Satanás no abismo e ele fica preso por 1000 anos. Então, vemos que a palavra abismo, como eu disse, das 9 vezes, 7 vezes aparece no Novo Testamento, relacionado também com as profundezas da terra, né? Mantendo o significado que eu acabei de definir anteriormente, né? Lugar dos demônios, lugar dos mortos, os mortos estão enterrados ali, em um lugar muito profundo. E sendo basicamente sinônima da palavra Hades, né? Que Hades ela tem um significado básico de sepultura, lugar onde os mortos vão, né? Profundezas da terra. Se a gente pegar o dicionário de domínios semânticos, ele vai trazer exatamente essa definição. Por que eu peguei todas as passagens do Novo Testamento para depois ir para o dicionário? Porque eu achei interessante seguir por esse caminho. Temos a palavra abismos,
Abissos, ampliação metafórica do significado de abissos, buraco, fossa. Quer dizer, o próprio significado básico de abissos é buraco, fossa, né? Que não ocorre no Novo Testamento. Então ela não tem significado de buraco ou fossa. Mas um local onde os mortos, aqui ó, que não ocorre no Novo Testamento, tá? Fecha parênteses. Um local onde ficam os mortos e um lugar onde o diabo está preso, Apocalipse 23. Habitação da besta, que é o anticristo, Apocalipse 11, verso 7. Bem como Abaddon, o anjo do abismo, Apocalipse 9, verso 11. Veja que eu já citei. Aí vamos lá. Primeiro significado, abismo. Segundo significado, morada dos espíritos maus. Terceiro lugar, lugar muito profundo. Por isso que eu disse que ela cabe muito bem no sinônimo, ela é um sinônimo muito bom, um sinônimo ali da palavra Hades, né? Por quê? Morada dos, aqui fala morada dos espíritos maus, né? Mas você tem morada dos mortos também, né? Aí vai dizer aqui, algumas vezes abissos é traduzido por um buraco muito fundo, em outros casos por um buraco sem fundo, ou o buraco mais fundo da terra, que bate exatamente com o termo tártaro, que não ocorre no Novo Testamento, só ocorre o verbo lá em 1 Pedro, acontece lá em Pedro 2,4, não estou de cabeça aqui se é 2 Pedro ou 1 Pedro, lá 2,4, que você tem lançá-los no inferno, ali é um verbo, né, tartaru, né, e ele é um lugar gelado. Então o abismo aqui ele não traz a ideia de fogo, ele traz a ideia de um lugar muito profundo. Em comparação com o Tártaro, que também é um lugar bem profundo, e você tem a palavra Hades, que também significa sepultura, um lugar bem profundo. Então você tem esses significados aqui, tá? É bem interessante, tá? Eu vou pegar aqui o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento também para a gente trabalhar. Aqui vai falar assim, ó, no Novo Testamento, o abissos é a prisão para os demônios, Lucas 8,31, Apocalipse 9, 1 a 2. Está fechado, mas mesmo assim sobe dela uma fumaça de fogos subterrâneos, Apocalipse 9, verso 1 e 2. Quer dizer que abismo então é um vulcão, né? Mas, vamos assim dizer, é um vulcão. Ele está selado, ninguém entra lá, né? Mas dele sai fumaça, então seria isso, mas necessariamente não é quente. Isso eu estou interpretando aqui já, tá? Domina sobre ele um príncipe que não é Satanás, Apocalipse 9, verso 2, que é o Abaddon. Dela emergem as estranhas criaturas, Apocalipse 9, verso 3. Como também a besta, animal, o anticristo, Apocalipse 11, verso 7 e 17. Satanás fica acorrentado dentro dela durante o reinado de 1000 anos, Apocalipse 21 e verso 3. Romanos 10, verso 8, seguindo a Septuaginta de Salmos 106, verso 26, texto maçorético 107, 26, emprega a palavra para descrever o reino dos mortos. É impossível para um homem vivo descer ao abissos. Veja então que o abismo não é um lugar para as pessoas vivas. Porque se você está vivo, você está vivo. Não tem como você descer. É por isso que eu usei o exemplo, um exemplo de comparação com o vulcão, né? Lembrando que eu não estou afirmando que o abismo é um lugar quente. Assim como o Tártaro e as profundezas da Terra é um lugar gelado, né? É um lugar gelado onde dentro da cultura grega que as pessoas tremiam de frio, tá? Até tem uma palavra tartaral, uma palavra grega que se refere a tremer de frio, tá? Isso está no meu vídeo, aqui, Tártaro, um lugar gelado, que vai estar na descrição. Então vemos que uma pessoa viva não deve, então não existem pessoas vivas ou não existe um ser vivo dentro do abissos. Assim como o Hades também não é um lugar para pessoas vivas, com consciência, né? Então você tem um lugar muito profundo. É interessante que na Septuaginta, o termo abissos ocorre 25 vezes na Septuaginta. Eu li o último parágrafo do Novo Testamento, agora estou lendo o parágrafo anterior, na página 1022, falando sobre o termo abissos na Septuaginta. Ocorre cerca de 25 vezes, normalmente para traduzir o termo hebraico terrom, o oceano primevo, Gênesis 1, verso 2. Águas profundas, Salmo 42, verso 7, Septuaginta 41, verso 7. O reino dos mortos, Salmo 71, 20, Septuaginta 70, 20. O judaísmo rabínico também conservou o significado de dilúvio primevo para terrom. Esta palavra, no entanto, também representa o interior da terra, onde se descobrem os cadáveres que causam impureza. O abismo também veio a representar a prisão dos espíritos caídos. Enoque 10, verso 7, né? 18, verso 11 e Jubileus 5, 6. Então perceba, por que o abismo ele
ele é aplicado dentro da Bíblia hebraica, dentro da Septuaginta, abissos, para terrom, e Novo Testamento ali para abismo também, né? Abissos. Por que ele é aplicado aos espíritos demônios? Porque os demônios são espíritos impuros. E o cadáver, o morto, ele está relacionado com a impureza. Um judeu, ele era ensinado a não encostar no morto, num cadáver. Então é natural que haja essa ligação dos demônios habitarem no abissos. Olha que doido, olha que interessante. Então, uma relação de abissos, estar relacionado com cadáveres, profundezas da terra, é natural que os demônios, os falsos deuses, os espíritos malignos, os espíritos impuros, estivessem ligados com as profundezas da terra. Outro ponto interessante. Deus, ele habita nos mais altos céus. Então ele está sobre todas as coisas. É natural que a gente entenda, que a pessoa entenda que o lugar mais longe de Deus são as profundezas da terra. Por quê? Eu vou para o céu, entendeu? Nós vamos para o céu, e o lugar mais distante do céu é as profundezas da terra. Então é natural que haja um entendimento que os demônios, os espíritos malignos, os falsos deuses, que demônio já traz essa conotação, habitem as profundezas da terra, né? Aí vem a pergunta para finalizar esse vídeo aqui. Tá bom, em algum momento do que eu apresentei aqui, a pessoa vai ter uma consciência no abissos? Ou que lugar, quando ela morre, ela vai? Ela vai para o abissos? Ela vai para o Hades? Ou ela vai para o Tártaro, que é um lugar gelado? O Guiena é relacionado com o juízo final. Então, no meu vídeo Na Boca do Inferno, eu explico isso, né? Para que lugar essa pessoa vai? Veja que são todas palavras sinônimas. Por quê? Quando a pessoa morre, ela vai para o Hades. O corpo dela é enterrado. E ali é chamado de Hades. Por quê? A pessoa morreu, foi enterrada. Depois que o corpo se decompôs, tem como ir lá, você escavucar e tirar o corpo, ou você ressuscitar a pessoa? Você com a sua limitação humana? Não. Então é um lugar que a pessoa morre, o corpo é sepultado e você não consegue tirar ela de lá. O reino dos mortos, você não consegue tirar um morto de lá, né? E olha, então veja o poder que Jesus tem, né, de ressuscitar uma pessoa, né? Então é um lugar intransponível para os vivos. Os vivos jamais vão para o Hades. E aí você tem também, vamos dizer assim, outras repartições. O Tártaro, na filosofia grega, que é um lugar gelado e não um lugar quente. Então, nego que fala que o inferno tem fogo, já se lascou, porque o Tártaro, dentro da cultura grega, ali dentro da significância da palavra Tártaro, está ligada com tremer de frio, né? E você tem abissos que não tem ligação com o fogo, mas apresenta a terra como o lugar mais profundo da terra, e um lugar onde que os vivos também não conseguem, e é a morada de espíritos impuros, demônios. Então fica aí a conclusão do meu vídeo, né? Deus abençoe você que acompanhou esse vídeo, teve paciência, tá? Quem quiser um curso de grego do Novo Testamento, pode entrar em contato comigo, meu telefone estará na descrição, né? Ou pode entrar em contato comigo também pelo Facebook ou pelo e-mail, estará na descrição também. Adolfo Clair, só me procurar. Se quiser um curso também de crítica textual do Novo Testamento, pode entrar em contato comigo e por aí vai. Então tamo junto aí, tá? Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo da Liga Apologética.